Trabalho legal também. Vamos lá. Olá, o tema do vídeo de hoje é: pra que serve Luciano Huck? E aí, quando eu te faço a pergunta, você não pode responder só assim: é um apresentador de auditório nos fins de semana. Na verdade, cara, a figura do nosso brother aqui vai muito além do entretenimento. Ele, na verdade, atua aqui, cara, fazendo uma ligação. Sabe quando você rouba um carro e faz a ligação direta nele? Pois é, eu não sei porque eu nunca roubei um carro, mas eu imagino que seja ali uma conexãozinha que tu faz, né? Faz um tss, tss, e aí o carro liga. Quem já tiver roubado um carro aí, diz nos comentários se é isso mesmo. Mas ele vai fazer uma ligação entre a economia do capitalismo do nosso país, né, brasileiro, e ele vai conectar isso aqui, cara, com a produção de ideias, também produção de valores e também comportamentos. Então percebam isso aqui, dessas três coisas que vão ajudar a manter esse sistema funcionando. E se a gente buscar uma materialidade histórica, a gente já sabe, né? Se você já viu o vídeo do canal, tu sabe que a cultura, a política, a mídia também e as instituições sociais, elas são influenciadas aqui pela forma como a sociedade produz a sua riqueza, como ela também distribui ali o poder econômico. E aí o nosso amigo aqui, ele não funciona como alguém neutro ali, um cara ali que tá só mostrando a realidade para geral. Ele também tá ajudando a criar consensos sociais, construir, né, esses consensos. E o nosso Luciano Huck, ele atua de várias formas aqui, cara. Ele atua, por exemplo, como um investidor, né, que está ligado à acumulação de capital. Gente. Ele também atua como um investidor, isso em empresas, né, e fundos também. Então, o cara tem vários investimentos. Ele é também, cara, um articulador político. Ele também, cara, adora formular discursos sobre empreendedorismo, meritocracia, inovação também. E também, cara, ele atua como uma espécie de organizador de consensos culturais, mas consensos culturais ligados ao mercado. E uma amostra disso é que o cara falou aqui sobre o Bolsa Família. 6% da sua economia no Bolsa Família. O que acontece? Você não gera nenhum tipo de estímulo para que as famílias queiram sair do Bolsa Família. Na verdade, elas criam atalhos para conseguir ficar no programa de distribuição de renda e de proteção social ad eterno. A gente precisa criar um estímulo. Como é que você sai? Como é que você motiva a família que precisa, necessita do Bolsa Família, tenha vontade de querer sair desse programa de mobilidade social no Brasil? Você pega estudo da OMC, tá? OCDE, desculpa. Uma família no Brasil, para sair da base da pirâmide social, para chegar à média da classe média brasileira, são 9 gerações. 9 gerações quer dizer que você não tem esperança, que nem o seu filho, nem o seu neto, nem o seu bisneto vai ter uma vida melhor que a sua. Você fica sem estímulo. Então, essa não mobilidade social, essa loteria do CEP que a gente vive no Brasil, que o lugar que você nasce determina o número de oportunidades que você vai ter na vida, se a gente não romper isso, a gente não avança. E aí, se o Luciano Huck tivesse assistido esse vídeo aqui, chamado Tudo Vagabundo, em que eu falo sobre o Bolsa Família em detalhe, e que, na verdade, o Luciano Huck tá aqui na thumb, só que eu gravei esse vídeo na semana passada. Se você quer saber sobre o Bolsa Família, se ele gera preguiça ou não, e o que dá pra fazer, tem tudo aqui nesse vídeo. Agora, nesse aqui, a gente vai focar mesmo no Luciano Huck. Quando esse cara, ele tá... Enquanto a gente tá falando aqui de Luciano Huck, gente, acabei de postar aqui no nosso site da Folha TV, conheça a campanha Brasil Soberano, Congresso Amigo do Povo. Campanha importantíssima, tá, gente? Olha só, campanha Brasil Soberano, Congresso Amigo do Povo é uma iniciativa política e de mobilização social lançada em 2026 por comunicadores, ativistas, sindicalistas, professores, lideranças populares e representantes de movimentos sociais. Seu objetivo é estimular o debate sobre soberania nacional e contribuir para a eleição de parlamentares comprometidos com os interesses dos trabalhadores. O manifesto da campanha defende a proteção das riquezas estratégicas do país, fortalecimento da democracia, redução das desigualdades sociais, ampliação da participação popular e a construção de um Congresso mais alinhado às demandas dos trabalhadores e dos setores populares. Entre as pautas destacadas estão a defesa da soberania nacional, combate à interferência estrangeira em assuntos internos do Brasil, valorização dos serviços públicos e preservação ambiental e redução da jornada de trabalho com o fim da escala 6x1. Manifesto completo com lista de apoiadores e os materiais de divulgação estão disponíveis no site oficial da campanha.
Campanha Brasil Soberano. Apoia essa causa? Utilize a marca d'água no seu site, blog, veículo de comunicação ou perfil nas redes sociais e ajude a espalhar essa ideia. Um Brasil soberano e um Congresso amigo do povo dependem da participação de todos que acreditam na democracia, na justiça social e na defesa dos interesses nacionais. Faltando 37 de superchats ou de Pix, nós estamos espalhando essa campanha, que é uma excelente ideia, pelas pautas populares em defesa do governo Lula. E olha só que bonitinho o hot site deles, que eles estão erguendo aí, ó. E aí tem os comunicadores que apoiam. A gente entrevistou eles, inclusive, ó, entrevista à Folha Democrata. Folha TV, viu, Atitude Popular? Precisa acertar lá depois. Mas é isso. A galera está nos acompanhando. Até avisar aqui, ó. Acerta no site. Folha TV, não Folha Democrata. Mostrando aí pra galera acompanhar. Olha lá. Olha lá, esses bonitos. Tá bom? Isso aí, gente. Brasil Soberano. Teve entrevista lá e eles estão aqui com a gente. Vamos voltar aqui pro vídeo do Boni. Está transformando problemas estruturais em histórias bonitas de superação, e isso está acontecendo de forma televisionada, ele ajuda a humanizar um sistema, né, econômico que é marcado por desigualdade profunda. E ao invés de discutir causas coletivas desses problemas, o foco passa a ser ali uma solução pontual, uma solução emocional, uma solução personalizada. Então, minha ideia com esse vídeo hoje é analisar alguns elementos históricos, alguns elementos econômicos, alguns elementos políticos, também culturais, sobre a atuação aí do Luciano Huck. E aí a gente vai entender como ele opera como um dos principais intelectuais orgânicos das elites econômicas brasileiras, né, nos dias de hoje. Porque o que ele faz, cara? Ele vai unir aqui mídia tradicional, né, que a gente conhece aí, vai juntar isso, né, com o mercado financeiro, inclusive até bet no meio disso, influência política. Então é sobre tudo isso que nós vamos entender no vídeo de hoje. Mas tem um lugar que todos os intelectuais do Brasil estão lá, com exceção do Luciano Huck. Ele pode estar com outro nome, talvez, que é na nossa área de membros do canal. Muito obrigado, capirotos, corotes azuis, malafaias. Como você sabe, o apoio de vocês é fundamental para eu continuar esse trabalho aqui no YouTube. E se você quer saber os vídeos do canal com antecedência, também sugerir próximos vídeos. Esse foi um vídeo que ninguém pediu, mas eu vou fazer mesmo assim. E se você quer também vídeos exclusivos, inclusive as bases filosóficas do canal em forma de aula, tem mais de 14 aulas no canal e vai vir muito mais na sequência. Para tudo isso tem um botãozinho abaixo do vídeo, começa com 5 por mês para se tornar membro, mas se você que eu nunca vi um único programa sequer, o Luciano Huck consolidou um modelo de televisão. E poderíamos dar um nome para esse tipo de televisão. No caso do Luciano Huck, eu vou chamar isso aqui de assistencialismo neo-kitsch. Isso aqui, cara, é um formato que mistura um entretenimento leve, mistura emoção, mistura uma caridade ali televisionada, tudo para criar uma conexão afetiva entre o nosso apresentador aqui e o público, né? Olha que coisa linda. Então, o público aqui, cara, ele não é só uma audiência. Esse cara também, né, é um consumidor, esse cara também é um eleitor. E se a gente olhar o passado do Brasil, tinha muito coronelismo, né? E aí, nesse sistema, os grandes proprietários locais, eles ofereciam favores básicos ali, tipo um emprego, um remédio, uma ajuda financeira, uma obra pequena, em troca ali da lealdade política das pessoas ali ao redor, ou uma submissão social daquela galera. Isso era lá no passado. Mas quando nós começamos a ter a urbanização das cidades, essa lógica aqui, ela não desapareceu, ela mudou de forma. Então a gente teve aqui uma espécie de retrofit do coronelismo. Então Luciano Huck, ele ocupa nesse novo cenário aqui, algo que podemos chamar de antigo coronel local ali, porque pensa assim, a praça pública da cidade, agora ela é substituída por esse palco aqui, ó. Esse palco iluminado de televisão é transmitido para milhões de pessoas ao mesmo tempo. E aí o Lar do Ocilar, ou Lata Velha, que está aqui, por exemplo,
exemplo, esse eu assisti bastante ali no começo dos anos 2000, inclusive o Carro de Tijolo eu vi ao vivo e eu me retorcia na sala da minha sogra, mas as pessoas, no geral, elas achavam normal, achavam tranquilo aquilo. Tava ali o Limp Bizkit tocando ali na MTV e lá tá a velha ali com aquelas coisas bizarras. Então isso aqui segue a mesma lógica. E assim, eles vão resolver problemas materiais reais, que é uma reforma ali de uma casa precária ou ali a recuperação, né, de um carro que era usado ali para o trabalho, por exemplo, ou o pagamento de uma dívida, ou aquela entrega de bens de consumo também. Só que claro que essa entrega aqui, ela acontece, né, cara, junto com uma entrega emocional ferrada da galera. E aí pensa, direitos que deveriam existir como uma política pública normal, né, permanente no país, tipo uma moradia digna, uma assistência social, isso aparece no programa ali como um prêmio individual para uma pessoa. E para receber ajuda, a família precisa aqui expor a sua dor, precisa expor a pobreza dela, precisa mostrar intimidade na frente das câmeras. E tem que demonstrar gratidão pública ali pro apresentador também, né? Tem que demonstrar ali que ficou lindo e tudo mais. A casa aqui totalmente branca. E aí o nosso amigo Guy Debord, que inclusive tem aula na área de membros, ele fala muito sobre a lógica do espetáculo e essa alienação do nosso cotidiano. Então, segundo ele, no capitalismo de hoje, as relações humanas elas passam a ser intermediadas por imagens, por produtos culturais também. Então, assim, a dor, a pobreza, o sofrimento, isso também vira uma mercadoria, né? E a partir do momento em que o sofrimento da pessoa aqui, eu vou fazer gotinhas de sangue simbolizando esse sofrimento. A partir do momento que esse sofrimento consegue ser embalado e virar aqui uma caixinha, né? Uma mercadoria, a partir desse momento, a sociedade ela começa a perder parte do seu caráter político, do seu caráter coletivo, né? Porque o sofrimento vira um conteúdo para gerar audiência, para gerar também engajamento e para vender também publicidade. E programas aqui como o Lar Docilar e o Lata Velha, eles seguem esses modelos de televisão norte-americanos, né? Isso aqui vai vir ali do Pimp My Ride que aparecia na MTV, que realmente os caras ali faziam uns carros muito loucos. O Luciano Huck é só tristeza, apesar que esse aí tá meio bizarrão. E tinha também o Extreme Makeover, em que eles também vão dar um trato na casa e vai todo mundo ficar felizão ali, aquela coisa. Então, o pessoal entra ali, sua alegria e etc. E no caso do Lar Docilar, até a arquitetura ela entra nessa lógica do espetáculo, porque a casa ela deixa de ser discutida, por exemplo, como parte do problema urbano brasileiro, né? E qual que é o problema urbano brasileiro? É déficit habitacional, é uma infraestrutura precária, é falta de planejamento urbano também, e vira tudo um produto visual de consumo. E aí a transformação arquitetônica ela não resolve estruturalmente, né, a desigualdade urbana, obviamente. Ela vai buscar produzir aquela estética televisiva ali, que é emocionalmente forte, que é mais próxima ali daquela linguagem visual ali de grandes lojas de varejo, né? Programa de decoração também. E claro que as causas econômicas da pobreza, isso vai continuar fora desse debate. Então o programa mostra uma superação ali individual, que vai ser pontual também, mas obviamente não vai chegar a discutir a renda das pessoas, como que essa concentração de renda, como que é a política habitacional, se as pessoas recebem salário baixo ou não, o quão precarizado o trabalho das pessoas tá tendo especulação imobiliária, tá tendo ausência de serviço público, então a miséria ela aparece como um azar individual ali, uma tragédia pessoal de cada pessoa. E aí a solução vai vir da intervenção pontual do nosso apresentador carismático aqui. Só que ao mesmo tempo em que emociona as pessoas e gera uma sensação de solidariedade, obviamente que isso está gerando um lucro gigantesco para as emissoras, para os patrocinadores e também para a marca pessoal aqui do apresentador. Então a pobreza ela vira um conteúdo rentável. E aí uma solução para os problemas sociais, né, uma solução coletiva para isso vai ser substituído por uma intervenção pontual, emocional, individual, e não necessariamente vai gerar, né, uma transformação a longo prazo para essas pessoas também. E aí, cara, para voltar e responder para que serve o Luciano Huck, a gente tem que voltar também para a questão do Gramsci, porque o Gramsci dizia que as classes dominantes eles não tinham poder só pela força do Estado, né? Polícia, exército, tribunal, lei. O controle dependia da construção de um consenso cultural. E aí, para que a gente tenha esse consenso cultural, é importante fazer parecer que os interesses da burguesia, eles sejam parecidos com os interesses de toda a sociedade aqui. Isso vai ser muito importante. E aí, cara, a defesa do mercado financeiro, também da austeridade fiscal, também a flexibilização trabalhista e a própria ideia mesmo, cara, de meritocracia
dia, isso precisa ser apresentado para as pessoas como algo ali bonitão, tranquilo, técnico, algo inevitável, porque se o pessoal pegar essa brisa aqui, aí a gente tem o consenso. Só que pensa comigo, para esse consenso funcionar, o sistema precisa de figuras públicas que sejam capazes de traduzir essa ideologia econômica numa linguagem simples, que seja emocional, que seja popular. E aí, cara, que entra esse termo que eu chamei o Huck aqui, de intelectual orgânico, porque pensa, diferente de um intelectual tradicional ali, né, um cara que é professor universitário, um filósofo, um pesquisador ali isolado, o intelectual orgânico, ele atua diretamente ali dentro da sociedade. Ele vai ser o cara aqui que vai organizar o discurso, vai organizar os valores, vai organizar a forma também de pensar. Isso pode ser feito através da mídia, das escolas, das fundações, dos institutos, das ONGs, rede social também, comunicação de massa. E aí, cara, o Luciano Huck, quando a gente olha por todo esse aspecto, ele não é só um apresentador, ele é um intelectual orgânico ligado às elites financeiras, né, às elites econômicas brasileiras, né, às elites. Eu tô aqui mutado porque eu tava pegando aqui as coisas. Enquanto a gente vai mostrando esse vídeo brilhante aqui do nosso querido Felipe Boni, gente, vamos fechar esses 35 que tá faltando de superchats ou de pix. 2 horas e 17 já que eu tô ao vivo, gente. Vamos tentar terminar no horário aqui a nossa live. Vamos lá? Preciso da ajuda de vocês, trazendo sempre conteúdos aqui. Empresariais, tecnológicas também. E a principal função dele é ser um tradutor, traduzir os interesses do capital numa linguagem que seja acessível para milhões de pessoas. Então, quando o Luciano Huck vem e manda uma brisa sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre renovação política, sobre meritocracia, sobre uma união acima das ideologias, e o Luciano Huck sempre me lembrou muito o Jota Quest, cara. Desculpa qualquer coisa aí, tá, Jota Quest? Mas o discurso dele parece meio neutro, né? É um cara de boa ali, tá tranquilo com todo mundo. Só que se a gente olha na lógica do Gramsci aqui, tudo isso que ele diz, né, esses temas aqui, eles ajudam a reforçar uma visão de mundo que está alinhada ao mercado financeiro e também a conciliação aqui das classes, né? O pessoal começa a falar, não, tá certo mesmo, cada um tem que fazer o seu, mano. Se os caras conseguem, nós conseguimos também. E tem que fazer o corre, né? A gente tá no capitalismo aí fazendo o nosso corre, mas isso tende a não ser a solução ideal. E aí o Luciano Huck, ele vai meter umas assim, né? Por que que a gente não pode jogar com as duas pernas, a direita e a esquerda? Então ele busca, né, essa ideia de uma superação de divisão ideológica. Então ele mandou essa aqui, mas em 2021 também aqui, achei uma da Veja, que ele vai falar algo parecido. Quando você lê isso aqui, pô, parece que ele quer ficar no meio ali andando nem para a esquerda, para a direita, para frente. Só que esse tipo de papo, na verdade, não é neutro, porque quando alguém diz, né, defender ali apenas uma gestão eficiente, ou soluções técnicas, ou um pragmatismo, muitas vezes ele vai continuar defendendo um projeto econômico específico, que é esse que está aí. Só que ele não precisa assumir de forma explícita um conflito político ali, porque se ele está no sistema vigente, está tudo certo. Então, sei lá, fazendo uma analogia, seria lá um campinho de futebol, onde chega um carinha aqui que é o dono da bola, e ele fala assim, vamos jogar de forma técnica, equilibrada e tranquila, só que como eu tenho a bola, nós vamos começar aqui ganhando de 5-0. E aí a gente continua o jogo a partir daqui. Então a ideia de neutralidade, ela funciona como uma ferramenta ideológica também. E Luciano Huck também gosta de associar a imagem dele à pauta aí, tipo Amazônia, mudança climática, inovação sustentável, ESG, empreendedorismo verde. Só que geralmente tudo isso vai aparecer de forma despolitizada. Então ao invés de ele discutir ali de forma direta um agronegócio, uma mineração, uma grilagem, uma expansão de fronteira agrícola, uma concentraçãozinha fundiária, pô, imagina se o cara levantasse a voz para essas paradas. Ou essa lógica de crescimento infinito também, o discurso dele tende a focar ali naquele consumo consciente, naquele empreendedorismo sustentável, né, uma responsabilidade individual, uma filantropia ali climática também, o capitalismo consciente. Então o problema ambiental deixa de ser estrutural aqui e vira uma questão de gestão eficiente do próprio sistema econômico, que é o capitalismo. E tem até esse estudo aqui, Luciano
Huck na Amazônia, performance do apresentador no debate climático ambiental, do Rafael Barbosa Fialho Martins aqui. E aí, cara, o ESG ele funciona muitas vezes, tá, não vou dizer todas, mas várias vezes como uma adaptação ali do capitalismo a essa crise climática. E não vai alterar a lógica principal de acumulação. Então, é o que está dito aqui, as práticas ESG têm sido adotadas por empresas como sinônimo de responsabilidade e sustentabilidade no mundo atual, indicando prestígio e credibilidade. Não por acaso, o próprio Luciano Huck estrela um dos comerciais das práticas ESG da TV Globo, veiculado em 2024. Então tá aqui, ó, Luciano Huck, Jornada ESG, impacto social do conteúdo. E aí tá ele aí falando os negócios. Ó que bonito ele de braço cruzado ali. E a natureza vai sendo incorporada cada vez mais no mercado, através de crédito de carbono, de fundo verde, de ativo ambiental também, de investimentos sustentáveis. Só que o sistema econômico ele continua, né, com essa base em expansão de mercado, acumulação financeira, só que agora usando uma linguagem ambiental. Então o Luciano Huck ele atua aqui como um mediador simpático, né, dessa transição. E aí, cara, eu acho que vale a gente puxar o termo aqui, a pobretologia. E a Cibele Laura aqui em 2020, ela vai dizer o seguinte, que a pobretologia seria uma digestão moral da pobreza. Ela reconhece que existe um sofrimento da sociedade, existe uma desigualdade, existe uma exclusão, mas a gente vai evitar discutir essas causas estruturais. Então a pobreza aparece ali sempre como algo meio triste, meio emocionante, meio urgente ali, mas raramente vai ser uma consequência direta da concentração de renda, de uma política econômica, de juros que são muito altos, do trabalho. O isentão é um personagem sem graça, sem gosto, mas isso no Luciano Huck fica parecendo coisa de palhaço. O verdadeiro é o Luciano do vídeo resposta, alegando que tinha falado em um evento fechado. Sim, ele não é isentão. Pelo contrário, ele é perverso, ele é fascista. O discurso é fascista. 25, gente, é o que falta, vamos lá. Precarizado, da especulação financeira também, ou também ali, sei lá, de um corte de verba pública. Então, nesse modelo aqui, a solução começa a ser caridade, começa a ser empreendedorismo, filantropia, mas o sistema econômico vai continuar intacto. E aí, o Luciano Huck, né, ele vai estar muito ligado aí com a Tabata Amaral, por exemplo, nesse chamado neoliberalismo social ou um liberalismo afetivo, e é um modelo que vai juntar algumas coisas aqui. A defesa de políticas econômicas ligadas ao mercado, isso vai ser uma pauta aqui, e também, cara, uma linguagem emocional que é ligada ali à inclusão social também, né? Então aqui a gente está falando de defender uma economia com mais espaço para a empresa privada, investimento, banco, lógica do lucro e menos intervenção direta do Estado. Já a linguagem emocional ligada à inclusão social, a gente vai falar de desigualdade, de oportunidade, ajuda as pessoas num tom humanizado ali, bonitinho, inspirador, afetivo. Mas na prática, o que isso significa? Isso significa apoiar ideias aqui como, por exemplo, uma privatização, redução do papel do Estado também. Estamos falando de austeridade, né? Não gastar mais ali do que arrecada. E de reformas fiscais também, né? Mas aí fica aquele discursinho focado ali em oportunidade, inclusão, empreendedorismo, educação, impacto positivo, inovar na sociedade. Só que esse é um efeito que suaviza os efeitos sociais do neoliberalismo, né? É uma suavizadinha, mas sem alterar ali as bases econômicas. Então fica aquele sabor mudança, mas nada muda de verdade. E o nosso brother vai sempre falar aqui sobre unir o Brasil, criar oportunidades, superar as polarizações. E a atuação institucional dessa lógica vai aparecer com o envolvimento do Huck aí no Renova BR, que eu já falei nesse vídeo aqui sobre a PL sionista da Tabata Amaral. Então o Renova BR foi criado em 2017 e ele se apresenta aí como uma escola de formação política baseada em gestão técnica e renovação institucional também. E aí os nomes ligados ao movimento são pessoas ligadas ao mercado financeiro. Então tem o Nizam Guanais aqui, tem o Armínio Fraga também e o próprio Luciano Huck. E a ideia dessas iniciativas é formar quadros políticos alinhados ao mercado, mas apresentados para o público ali como técnicos independentes, o pessoal sem ideologia. Então a gente tem uma lógica empresarial dentro de uma política institucional
institucional. E aí nesse modelo o político vira ali um gestor, né? O cidadão vira um cliente, a democracia ela vira uma espécie de administração técnica e os conflitos da sociedade também viram problemas de eficiência. Então isso reduz espaço para projeto mais redistributivo, mais antissistêmico. E lembrando que o Luciano Huck quase disputou a presidência, mas aí ele preferiu assumir o comando ali do Domingão com o Huck, né, substituindo o Faustão. Então dentro dessa lógica isso permitiria ali ele conversar com o Brasil de verdade. Só que essa decisão tinha uma estratégia por trás, porque ao invés de disputar a eleição diretamente, agora o Huck vai ser uma influência permanente, né, através da maior estrutura de comunicação do país, porque o palco da Globo ali funciona como um espaço contínuo, né, de formação cultural, formação política. E o cara mandou ali 100 mil, né, ao Partido Socialista Brasileiro. Então isso é para demonstrar, né, como os setores do capital eles mantêm influência em diferentes espectros de partido. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!